Fala, nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Saul é apresentado ao Flamengo e exalta Felipe Luiz aí na chegada ao Flamengo. E aí ainda falou, na época de jogador já era treinador, né? Treinador em campo. Flamengo que acerta a contratação aí de um jogador muito importante, é a contratação mais cara da história do Flamengo, Samuel Lino, galera. Isso mesmo, que se torna aí, né, o reforço mais caro do clube. Vou falar dos valores, e então depois de esfriar o interesse por Tati Castellanos, da Lazio, da Itália, o Flamengo decidiu investir pesado e acertou a contratação de Samuel Lino, atacante brasileiro do Atlético de Madrid, da Espanha, que agrada muito a comissão técnica de Felipe Luiz, né? Então, além aí de oferecer aí um salário atrativo para o atacante deixar a Europa e retornar com a família ao Brasil, o Flamengo também vai comprar os direitos econômicos que pertencem ao Atlético de Madrid. O clube avaliou o tamanho do investimento e fará a contratação mais cara da sua história. São cerca de 22 milhões de euros, cerca de 143 milhões de reais, mais bônus por metas, né? Então, até hoje, a contratação mais cara da história do Flamengo era o meia argentino Carlos Alcaraz, aí que custou cerca de 20 milhões de dólares, 110,6 milhões aí para tirá-lo do Southampton, na Inglaterra, em 2024. O jogador, porém, não se firmou na Gávea, acabou vendido nesta temporada ao Everton da Inglaterra por 15 milhões de euros, mais 3 milhões de euros em bônus aí, né? Então, o grande entrave era a forma de pagamento, já que Lino despertou o interesse de outros clubes da Europa, como o Napoli da Itália e o Sporting de Portugal. Então, ambos, no entanto, aí não chegaram aos valores finais oferecidos pelo Flamengo, que agradaram os espanhóis, né? Então, a proposta do Flamengo foi bem recebida em Madrid, com pagamento de um montante à vista e o restante em outras duas parcelas em janeiro e julho de 2026, galera, né? Então, no meio do ano passado, Samuel Lino foi eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid ao final da temporada 2023-24, porém o clube tinha o desejo de negociá-lo nesta janela e esperava aí uma transferência entre 20 e 25 milhões de euros aí, né? E a intenção da diretoria espanhola era abrir aí uma vaga destinada a estrangeiros no elenco, né? Então a preferência de Samuel Lino era permanecer na Europa. No entanto, ele enxerga o Flamengo como uma possibilidade visível aí de ficar mais próximo do radar da seleção brasileira e comandada aí por Carlos Ancelotti, né? Então o atacante teve aí uma rápida passagem na base do Flamengo e chegou a ser campeão da Copinha em 2018. Aí acho que alguém deve se lembrar dele, né, do Samuel Lino na base do Flamengo aí, né? Outra informação importante é que o Flamengo aí se acertou com a Roma, né? Então, e o Wesley se despediu dos companheiros aí nesta sexta-feira, galera, né? Isso mesmo, né? Então, a informação que nós temos é que o lateral direito vai assinar contrato por 5 anos com o clube italiano. E o Flamengo segurava a contratação aí para a reposição, né? E conseguiu contratar, né? Então, passando essa informação do Wesley, que enfim está de saída do Flamengo, depois de semanas aí de negociações, o lateral direito será vendido para a Roma. Então ele aguardava apenas a liberação do Flamengo e já estava acertado. Havia algum tempo com os italianos. Então o jogador esteve no Ninho do Urubu nesta sexta-feira para se despedir dos companheiros e nem treinou com o grupo. Depois escreveu uma mensagem de despedida nas redes sociais, né? Foram anos intensos de luta, conquistas, aprendizados e amadurecimento. O Flamengo me deu a chance de viver o sonho de milhões. Saio com o coração cheio de gratidão e a certeza de que dei meu máximo. Obrigado por tudo, nação. O tererê, sou Flamengo até morrer. Aí saudações rubro-negra, né? Então, o Flamengo liberou o jogador de 21 anos depois de acertar a contratação de Emerson Royal. O Wesley, né, vai para a Roma em transação de 25 milhões de euros fixos, cerca de 161,4 milhões de reais, mais 5 milhões de euros, que chega a 32,2 milhões em metas aí, né, se aproximando da casa dos 200 milhões de reais aí, né? Então, o lateral agora aguarda a emissão aí das passagens pela Roma para viajar, fazer exames médicos e assinar contrato. Então, a Roma esperava aí uma resposta até a última segunda-feira, mas o Flamengo conseguiu flexibilizar o prazo até fechar com outro lateral.
Em seu último jogo, Wesley foi titular aí na vitória de virada sobre o Red Bull Bragantino e marcou o gol da vitória do Flamengo aos 39 minutos do segundo tempo, galera. Então Wesley entrou em acordo com a Roma no início de julho, acertou os salários e a duração de 5 anos de contrato. O Flamengo recusou a primeira proposta de 20 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros em bônus, aceitando a seguida. Então o Flamengo cozinhava essa situação enquanto buscava um lateral direito para a reposição no mercado, o que foi exigido pelo presidente Bap. Diante da iminente saída e da urgência da Roma, o clube acertou com Emerson Royal, que pertencia ao Milan da Itália. Ele chegará ao Rio de Janeiro neste sábado aí para assinar com o Flamengo. Criado na base do Flamengo, Wesley deixa o clube com 139 jogos, 4 gols e 6 assistências. O início da trajetória foi conturbado com atuações ruins e vaias da torcida. No entanto, o jogador teve uma virada de chave ainda com Tite e se consolidou após a chegada de Felipe Luiz, com quem se tornou titular absoluto desde o começo, né? Então teve vários flertes aí na Europa, o Wesley teve outras 4 oportunidades frustradas aí em janeiro, né? O Flamengo recusou o empréstimo ao Barcelona, os catalães pagariam 1 milhão de euros, 5,3 milhões e fixavam aí a opção de compra em 15 milhões de euros, mais de 80 milhões aí na época, né? E decidiram não vender. Na época o técnico era o Vitor Pereira, né? Então em julho de 2024 o Flamengo recusou uma proposta de 12 milhões de euros do Bournemouth. E a sequência, o clube carioca renovou o contrato aí e adquiriu mais 20% dos direitos do jogador, né? E daí o Flamengo também recusou a proposta do Zenit, galera, né? Do Zenit de 25 milhões de euros aí, cerca de 153 milhões na cotação da época, né? Então, em 2024, o Flamengo chegou a aceitar uma proposta de 20 milhões de euros, mas o jogador já estava pronto para sair e acabou ficando aí porque o time desistiu na época, né? Era a Fiorentina, né? O Atalanta, aliás, né? O Atalanta da Itália, né? Que estava interessado no jogador e acabou desistindo aí da contratação dele, né? Então, boa sorte para o Wesley aí que segue para o futebol italiano, né? E falando aí da apresentação aí do espanhol, né, do Saúl Ñíguez, que foi apresentado oficialmente no Flamengo e afirmou que escolheu estar no clube, apesar de ter recebido outras propostas mais vantajosas da Europa. Então o jogador espanhol disse se sentir identificado com o Flamengo e assina contrato por 3 anos e meio com o Flamengo. Então ele falou que para mim, não, ao contrário, quando você vê o Flamengo competir no Mundial de Clubes, faz você se sentir orgulhoso de pertencer a esse clube. Os valores que tem o clube são muito importantes. Eu tenho a sorte de ter uma grande carreira e agora eu poderia estar onde quisesse. Estou aqui porque quero estar aqui, não por outra coisa. Me sinto muito identificado com o clube. O Felipe, os companheiros, o que vi esses dias e de fora. Apesar de ter outras ofertas da Europa, inclusive economicamente melhores, decidi vir com a família e tentar dar um passo melhor, não atrás, mas para frente, afirmou o jogador. Então o Saúl, né, que vai reencontrar Felipe Luiz no Flamengo, companheiros e admiradores de Diego Simeone, eles jogaram mais de 4 temporadas juntos e conquistaram 4 títulos, e o Meia esteve ao lado do ex-lateral até a vinda para o Flamengo em 2019, né? Então ele falou que é uma situação rara, tem uma relação muito boa com o Felipe, muito além de treino e jogo. Quando estávamos no Atlético de Madrid, ele estava sempre sentado ao meu lado. No fim, você dá a conta que o Felipe, jogador, já era treinador, porque tem as ideias muito claras, eram muito parecidas com as conversas de hoje, o que tem transmitido, a vontade de ganhar e a forma de jogar. É similar, né? Quando jogava, o que queria fazer no campo. Temos as ideias muito claras. Ter uma pessoa como o Felipe vai me ajudar a ter o melhor rendimento e poder ajudar a equipe em tudo, afirmou aí, então, né? Então, teve muitas perguntas, né, que Saúl treinou nesta quinta e sexta, quando conheceu os novos companheiros, né? O primeiro treino foi na quinta, ele treinou sozinho, na sexta treinou com os companheiros, né? Então o jogador teve contato aí com o Felipe Luiz e agora aguarda para saber quando poderá estrear. Ele faz aí uma espécie de pré-temporada para recondicionamento físico. O nome dele ainda não foi regularizado no bid da CBF, né? Mas em breve. Daí ele falou: estou me preparando dia a dia para estar apto o mais rápido possível quando o Mister considerar. É verdade que venho de férias, uma pré-temporada individual, que não é a mesma coisa que fazer
com a equipe, espero estar pronto o mais rápido possível, né? Ele falou, né? Então o Saul é conhecido pela versatilidade e chega para ser uma espécie de novo Coringa dentro do Flamengo. Após a saída de Gerson, ele explicou onde se sente mais confortável, mas garantiu estar à disposição onde Felipe precisar, né? Falou que está aí para ajudar, né, o treinador, o clube, né? A posição, né, que for considerado melhor é meio campo ofensivo aí, né, na armação aí, né? Então ele falou porque o futebol sul-americano, ele falou que é uma mudança muito grande, na qual quero tentar me adaptar o mais rápido possível, né? Então, aí falou da decisão de jogar no Flamengo, né? Foi relativamente fácil. Não falei com o Pablo Mari, nunca falei com ele, é verdade que quando estávamos no Atlético de Madrid, o Felipe sempre me falava do Flamengo, né? Então ele sempre conheceu o Flamengo. E o Mundial de Clubes influenciou? Não. É verdade que os clubes brasileiros fizeram um trabalho muito bom no Mundial, mas isso não influenciou na decisão, né? E sobre o que se sabe do Flamengo, né, sou muito sincero, eu não tinha muito conhecimento do futebol brasileiro. No último ano do Felipe Luiz no Atlético de Madrid, ele começou a me falar do Flamengo, né? Ele já estava com um plano, né? Como está Saul? Saul está muito bem, sentindo saudades da esposa e filhos por conta de uma gravidez. Não pode estar aqui, agradecido pela família e amigos que estão me acompanhando, né? E o modelo de jogo do Flamengo? Futebol se joga igual. O Atlético de Madrid joga de uma forma, por um treinador, o Chelsea de outra, a seleção espanhola de outra, o Sevilha há muitos estilos. Todos válidos, falou ele, né? Então, sobre a adaptação física, não me surpreende, quando toda a vida no Atlético de Madrid jogamos a cada 3 dias, né? Também é puxado lá na Europa. E sobre a pergunta, seria especial ganhar a Libertadores com o Felipe? Sim, claro. Para o Felipe, todos que viveram a final da Champions, no meu caso, eu vivi duas, né? E a torcida do Flamengo, né? O que vamos tentar é que não se mirem só resultados, mas o trabalho, né, nos últimos anos, ele falou, né? Então, basicamente, essas foram aí as perguntas e respostas do Saul, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.